Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Olá, Walter. Oi, Martin. Você parece confortável. Sim, hoje eu estou me regulando termicamente. O clima tem mudado um pouco ultimamente. Eles chamam isso de mudança climática, não é? Isso acontece 4 vezes por ano. Eu chamo isso de inverno. Vamos continuar a nossa conversa sobre o Senhor ausente, mas vamos abrir com uma palavra de oração. Pai Celestial, é um privilégio trabalhar para o Senhor. E sim, Deus, sabemos que os ataques são muitos e sabemos que podemos contar com o Senhor para nos ajudar em tudo. Portanto, pedimos agora também, novamente, que o Senhor abençoe nossas mentes, nossos pensamentos com o Espírito Santo e conduza essa conversa em nome de Jesus. Amém. Amém. Parece que tivemos um fim de semana interessante. Sim, eu diria agitado. Entre todas as gravações e o processo do E aí, professor, ainda gravamos algumas outras divulgações para lugares diferentes. Tivemos um fim de semana cheio. Basicamente, uma campal distrital. Sim. Parece que foram umas 170 pessoas, não é? Bem, na verdade foram 250. 250? Foi bem Muito legal. bom. Mas foi difícil para mim porque eu estava doente. Mas o Senhor fez um milagre, Na não é? verdade, alguns milagres. É verdade. E algumas pessoas me ajudaram com isso. Assim como um boxeador, na hora do intervalo, eles foram lá, tentaram me manter de pé, Para pegar você deram e... uns tapas na minha cara e colocaram coisas na minha veia e voltei para o ringue. Então, eu acho que muitas pessoas ouviram falar disso e ficaram preocupadas com o fato de termos recebido milhares de e-mails. É curioso como essas notícias se espalham, né? Como se fosse um incêndio. Mas vamos mostrar uma ou duas fotos? Aí nós estamos no palco, Walter. Ali está você. Agradecemos ao Senhor pelas bênçãos e os milagres. E continuaremos. Vamos continuar. Não vamos parar, porque o Senhor está ao nosso lado. O inimigo não vai nos impedir de cumprir o nosso dever. Mas não é interessante como no último E aí, professor, nós estávamos discutindo sobre Jó e ainda se você... Então é culpa sua. É tudo culpa sua, Martin. Eu estava sentado e enquanto eu assistia de novo na quinta-feira, eu estava pensando, estamos procurando problemas. A gente procurou encrenca, né? Pois é, eu fiquei doente. Foi apenas uma infecção que não queria ir embora. Eu tive febre. Mas Deus acabou me dando forças. É isso que importa. A gente foi lá e fez. E até agora nós Eu ainda estou empacotado. estamos fazendo com que você fique em forma e se levante novamente. Pelo menos a infecção passou, né? Graças a Deus. Então, vamos em frente, porque o que está diante de nós não vai ser um passeio no parque. É complicado, sabe? Você tem todas essas pessoas chegando, empolgadas, mas aí vem o diabo e tenta acabar com tudo. Só que Deus é mais poderoso, Ele intervém e tudo acontece. A maneira pela qual Ele nos ajudou a fazer tudo foi simplesmente maravilhosa. E esse encontro foi um ponto de encontro. As pessoas vieram, oraram juntas, foi bem legal. Veja, Deus também usa situações como essa para fazer com que o povo de Deus se conecte novamente. Talvez a gente pudesse mostrar algumas coisas para as pessoas, né? Mostraremos algumas fotos do acampamento e quando estávamos sentados no palco, o cenário era totalmente diferente e nem sabíamos que estávamos improvisando o tempo todo. Sim, a gente precisou sentar para poupar alguma energia, né? Mas deu tudo certo. Nós estávamos falando a respeito do senhorio ausente, da aparente ausência de Deus. Como vimos, as pessoas que assistiram à primeira parte, elas começaram a ter um vislumbre do porquê o Senhor desse mundo está aparentemente ausente. E também é importante lembrar por que Jesus disse que era necessário que ele fosse embora. É bom para você.
Porque é bom para nós, para que o Espírito Santo possa vir e assim trabalhar a nossa fé. Porque a fé é a substância das coisas que não se vê. daquilo que não se vê. Então, temos que trabalhar pela fé. E é pela fé que Abraão foi salvo. E não da maneira como está lá na declaração conjunta da justificação entre luteranos e católicos, que é uma doutrina toda distorcida a respeito da graça. Sim, é verdade que estamos sob a graça, mas é pela fé. É isso mesmo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E é pelo seu sangue salvador e não por uma obra salvadora. Correto. Todas essas nuances são sutis e enganosas. Apenas um jesuíta poderia elaborar um texto como esse. Então, acho que a essa altura já entenderam porque eu não gosto disso, né? Mas... E quer saber? Eu confirmo aqui, eu não gosto daquela declaração conjunta. Eu concordo com você. Obrigado, Martin, obrigado. Os jesuítas são o maior inimigo do povo de Deus que já surgiu desde a Reforma Protestante. É óbvio que são os jesuítas. Gostem as pessoas ou não. E, aliás, tem gente mesmo da nossa igreja que acha que os jesuítas são nossos amigos? Ora, como podem os agentes de Satanás serem amigos do povo de Deus? É impossível, porque quando você tenta fazer as pazes entre Satanás e Deus, é onde você acaba chegando. É nisso que dá, né? Muito bem. Senhorio ausente, parte 2. A aparente ausência de nosso Senhor nos levou a aprendermos lições, não é? Sim. Mas, como vimos, na verdade, ele não está ausente. Afinal, o Espírito Santo está aqui conosco. Exatamente. E por meio da palavra e pela oração. Levíticos 19, verso 17. Não odiarás o seu irmão em seu coração. Não deixarás de repreender o teu próximo. E, por causa dele, não sofrerás pecado. Isso aí parece quase que contraditório, não é? Porque se você deve amar o próximo, em muitos casos esse amor costuma relevar tudo. Mas segundo esse texto aí, não é isso. Na verdade, por amor, nós devemos repreender o nosso irmão e não pecar por causa dele. Ou seja, temos que chamar o pecado por seu nome. Mas o amor cobre uma multidão de pecados. Portanto, é a maneira como você faz que é importante. Quando você repreende o pecado, mas é lamentável que, mesmo que você repreenda o pecador não quer ouvir. Então ele acha que isso é um ataque pessoal a ele. É por isso que muita gente rejeita o espírito de profecia. Eu estava lendo, sabe, eu amo ler o que os pioneiros escreviam sobre o espírito de profecia. Eu tenho um livro enorme, grande mesmo. Você tem que ler ele assim, ó. É quase uma mesa. Eu gosto desses livros antigos. E nele eu vejo muitas coisas que eles diziam naquela época. Eu estava lendo sobre Elder Wilcox, o que ele tinha a dizer sobre o espírito de profecia. E ele fez uns pontos muito interessantes. Segundo ele, as pessoas questionavam, elas perguntavam, isso aí é da Bíblia? Isso é só a opinião dela? O que é isso, afinal? Seria só para o tempo dela? Será mesmo que é para aplicar para nós hoje? Todo tipo de desculpa. E ele usa o exemplo de Samuel. Samuel foi chamado enquanto ainda era jovem. Ele era uma criança quando foi chamado para ser um profeta. E, eventualmente, é dito que todo Israel, desde Dan até todas as outras tribos, sabiam que Samuel havia sido estabelecido como o profeta do Senhor. Eles sabiam. Eles sabiam. E uma vez que alguém havia sido chamado para ser profeta e sido estabelecido nesse cargo profético, será então que você simplesmente começa a questionar tudo o que ele tem a dizer? Será que isso aqui é profético ou não é profético? Por que fazemos isso hoje com o espírito de profecia? Devia ser a mesma coisa. Ela já foi estabelecida. E uma vez estabelecida,
Como Uda foi estabelecida, então o que sai da boca do profeta é algo que é digno de aceitação. É isso mesmo. Pare de chutar contra eles. Temos que parar de questionar cada Amém. frase. Todas essas mudanças na teologia que as pessoas têm feito são extremamente irritantes. Eu falei com um jovem numa campal e ele estava perplexo, porque os teólogos em nossos institutos insistem em dizer que as novas traduções são corretas e que Jesus foi sim ao lugar santíssimo, então logo subiu para o céu. Ao céu, na ascensão. Essa aí é a teologia do Desmond Ford. E, infelizmente, como você disse, eles obtêm isso das novas traduções. Essa teologia surgiu graças às novas traduções. É por isso que os teólogos modernos não gostam da King James. Mas a King James traduz corretamente o original. As outras versões são incorretas, gostem eles ou não. E, em segundo lugar, a versão King James está em harmonia com o espírito de profecia. Os dois trabalham juntos. Todos os pioneiros pensavam da mesma maneira. Você tem que estar. Sabe por que eles não gostavam das novas traduções? Não gostavam porque, se é verdade que Jesus foi para o lugar santíssimo quando subiu para o céu, então não existe remanescente. Correto. Então não há nada para se destacar. Não existe mais 1844. E o remanescente, que deve chamar o povo para fora de Babilônia, torna-se parte dessa Babilônia. Especialmente a sopa cristã. Sim, e aí você pode se sentar em concílios ecumênicos, cujo objetivo é unir toda a cristandade. Essas pessoas estão baseando sua teologia em um monte de esterco. É isso aí. Então você se livra do juízo investigativo, se livra de 1844 e, como você mencionou, se livra do remanescente. Correto? Eu então tive uma boa conversa com aquele jovem. Ele queria saber se era prudente continuar estudando naquela instituição. E eu disse, continue estudando, você sabe a verdade. Permaneçam firmes. Fique firme pela verdade. Daniel estava lá. Sim, Daniel esteve lá. Ele esteve no meio da Babilônia. Tenha coragem, vá adiante e pregue a verdade. Deixe que os outros teólogos escolham se querem ir para a direita ou para a esquerda. Sem Deus não chegarão a lugar nenhum. Por que a gente sempre sai do assunto, hein? Porque essa é uma coisinha que eu acho que Deus também pode colocar lá, como ele odeia isso, porque isso é enganoso, isso é um engano. Muito bem, então Deus tem conduzido o seu povo não como um Senhor ausente, mas muito presente. Ele até mesmo colocou o dom profético na igreja remanescente. Ele revelou pela Bíblia que haveria esse dom e ainda assim as pessoas rejeitam como se fosse nada. Isso é muito, muito frustrante. Eu fico indignado, Indignação. Martin. É isso que me irrita também, porque nos mostra, porque podemos ver quando essas coisas estão afastando as pessoas da verdadeira palavra e dos verdadeiros significados. Então, voltemos à palavra, voltemos aos testemunhos, porque é isso que nos ordena a Bíblia. E nenhuma dessas coisas deve nos perturbar. Não. Que eles naveguem com seus barcos para onde quiserem e que descubram por si mesmos que chegarão a lugar algum. Não, cumpra o seu dever. Fiquemos firmes, Martin. Mas vamos continuar, vamos nos acalmar, vamos ficar aqui num clima tranquilo, não é? Assim é melhor. Muito bem. Se colocarmos a palavra eu odeio ali no campo de pesquisa, se você tiver algum aplicativo que faça pesquisas bíblicas, no caso, descobriremos que a frase eu odeio aparece 16 vezes. E o que podemos aprender desses versos? Sabe, Deus é tão mal compreendido. Por exemplo, se você pega algo como... Eu acho que em Tiago, que diz que Deus não tenta ninguém, e ele não pode ser tentado, ele não tenta ninguém. E aí você vê algumas situações em que parece que Deus tentou Abraão, Deus tentou Davi. Ele endureceu o coração de Faraó. Ele endureceu o coração de Faraó. Todos esses versos aí. E aí as pessoas dizem que a Bíblia se contradiz, mas ela não se contradiz. Se o verso definitivo diz que Deus não pode ser tentado e Deus não tenta ninguém,
Essa é a base. É isso aí agora. Qualquer outra tentação que possa surgir é porque Deus permitiu. E na mente hebraica, quando Deus permite algo, é como se ele estivesse fazendo aquilo. Isso. Mas ele não está. Um agente está fazendo. O diabo. E se você duvidar que esse seja o caso, vá para Jó novamente e você terá a definição, terá a linha histórica de como isso funciona. Exatamente. Então, temos que raciocinar da causa para o efeito. Você não pode isolar as coisas e jogar toda a Bíblia dentro de um saco de lixo por causa disso. Muito bem, então a frase "eu odeio" aparece 16 vezes na Bíblia versão King Sim. James. Então, obviamente, agora... Deve haver alguma dicotomia aí, não é? Muito bem. O que podemos aprender desses versos? A resposta é óbvia. Deus odeia o pecado. Mas o nosso problema é que nós projetamos o ódio no pecador. Eu o odeio porque ele faz aquilo ou faz isso. Mas não deveríamos dizer isso. Devemos dizer, eu odeio o que ele faz. E quando você faz algo e alguém lhe diz, isso é errado ou você está fazendo isso, não fique irritado com essa pessoa porque agora ela acha que você sempre faz isso. E simplesmente aceite, ouça e mude. Martin, você gosta quando a sua esposa te coloca em seu lugar? Não, mas eu acho que ninguém fica animado quando alguém diz, escuta, o que você está fazendo agora não está certo. Felizmente, ela nunca faz isso, né? Como eu disse no acampamento, cada dia, cada minuto, cada hora. É hora de aprender, Não Martin. é tão ruim assim. É hora de começar a aprender. Mas é verdade. O ponto é que, se você for honesto e sentar-se e pensar a respeito, você precisa admitir que às vezes elas têm razão. Ou seria sempre. Sempre. Mas tudo bem, deixa pra lá. E quais seriam esses versos? 1 Reis 22, 8. E o rei de Israel disse a Josafá: ainda existe um homem, Micaías, filho de Imlá, por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza as coisas boas a meu respeito, sempre coisas ruins. E Josafá disse, o rei não deveria dizer isso. Essa fala é conhecida. Ele foi repreendido. Mas, basicamente, é o que a humanidade faz. Ela projeta o seu ódio no indivíduo. Foi o mesmo que Acabe fez com Elias, seu perturbador de Israel. Sim. Não é? Exatamente. E Jezebel o odiou e queria destruí-lo. Bem, Jezebel ainda odeia o Elias antitípico. Ainda quer destruí-lo. Ou seja, todos os flocos que recebemos é para guiá-los até nós, porque nós dizemos isso, nós dizemos aquilo, mas de onde vem isso? Apenas o que dissemos aqui no início do programa a respeito do que os outros teólogos dizem já é suficiente. Mas sabe de uma coisa? Se isso causa animosidade, que assim seja. O problema é que isso é direcionado ao que dizemos. Mas aquilo que dizemos, na verdade, é bíblico. Sim. Portanto, essa raiva não é direcionada apenas para nós, porque a pessoa se enraivece com a fonte de onde ela vem. Correto, correto. Segundo Crônicas 18, verso 7. E o rei de Israel disse a Josafá, ainda existe um homem, por meio de quem podemos inquirir ao Senhor. É o mesmo verso. Mas eu o odeio, porque ele nunca profetiza coisas boas a mim. Martin, se esse é o caso, por que o rei não parou para pensar no que ele dizia? O que é que impede a humanidade de sentar e ponderar a respeito do que a Bíblia diz? Porque você não quer assumir a responsabilidade e você acha que não pode estar errado. A rebelião é como o pecado da bruxaria. O espírito de profecia diz, eu duvido que a rebelião genuína tenha cura. Na verdade,
Você mencionou na reunião do acampamento. Você também acrescentou dizendo, quero dizer, talvez você possa nos explicar, as pessoas preferem fazer a coisa a ter que mudar o coração. Sim, elas amam o cerimonial. É por isso que o papado, em todas as suas documentações, dá uma ênfase tão grande na liturgia. A liturgia é tudo o que acontece na igreja, além da pregação da palavra de Deus. Seria o acender de velas, as procissões, as danças, o soar de trombetas, o que mais? Você sabe, toda a pompa, todo o glamour, tudo que esteja associado a isso. Por exemplo, veja a cerimônia que transformou o príncipe Charles em rei Charles. Havia muita pompa e glamour, e ouro, e cavalos treinados, que deveriam trotar de uma maneira específica. Tudo muito impressionante, mas totalmente sem significado. Pois tudo isso leva a nada. Ainda assim, as pessoas ficam impressionadas e gostam daquelas coisas. É isso aí. E a mesma coisa, como você disse, então agora, se você fizer todos esses rituais, certo, e tudo mais, e puder ir e sentar e dizer, eu fiz tudo, não tenho que fazer nada, estou bem. Pois é, agora tá tudo bem. Eu fui para a igreja, sentei no meu banquinho, tive uma experiência espiritual. Agora estou completo. Agora posso voltar para os meus cigarros, minhas bebidas, meus churrascos, chutar o meu cachorro que me irrita. Ou seja, não ter mudança nenhuma. Isso parece que... Mudança nenhuma. Esse episódio todo está me fazendo pensar no que estamos tratando aqui. Tudo gira em torno de não queremos mudar. Mas Jesus veio para nos tirar do pecado. Mas eles colocaram os rituais e cerimônias no lugar da mudança de coração. E esse é o problema. Então, fica aí a pergunta. Agora, Martin, existe um verso na Bíblia muito importante. É Provérbios 28, verso 9. Aquele que fecha os seus ouvidos para não ouvir a lei, até mesmo as suas orações serão abomináveis. O que você acha, Martin? Eu acho que se realmente sentarmos, ouvirmos e pensarmos sobre isso, é assustador. Com que facilidade baixamos nossos padrões ou fazemos concessões? E ao fazermos concessões, deixamos a lei para trás. Muito bem. Eu acho que Deus tem compaixão com relação àqueles que são enganados por genuinamente não compreenderem algo. Pois quando você não sabe de algo, Deus leva isso em consideração. Mas se você sabe, se você está transgredindo a lei de Deus deliberadamente, se está transgredindo a Torá, a palavra de Deus, até mesmo a sua oração é abominável. Isso traz à tona coisas como o ministério da libertação. Nós recebemos algum feedback quando você fez menção ao Ministério da Libertação. Algumas pessoas ficaram perturbadas pelo que dissemos. Na verdade, Martin, alguns desses ministérios da libertação... Mas sabe de uma coisa? Pregar o Evangelho é o Ministério da Libertação. A verdade. Não é? Sim. Nós não somos contra isso. É preciso estar no contexto certo. Precisa ser compreendido dentro do contexto correto. O Evangelho é libertação. Mas se você vai ao local e realmente tem alguém possuído ali, e você chega e começa a falar aquelas palavras inflamadas, ordenando ao diabo sair dali, e de repente tudo dá certo, tudo fica em paz e tranquilo. Martin, isso é enganação. Sim, porque isso está quase que relacionado com o exorcismo. É exatamente a mesma coisa, porque se você desvia seus ouvidos de ouvir a lei,
Se você despreza o que diz a lei de Deus, até a sua oração é abominável. Não se pode ir e fazer um ministério da libertação sem antes fazer umas perguntas muito pertinentes. Como está a sua vida? Existe algo entre você e a proteção de Deus? Existe alguma coisa que você está permitindo na sua vida, seja lá o que for, talvez algo que você assista na televisão, ou algum vício secreto que você esteja praticando, ou se você é violento, ou beberrão, ou envolvido em transações ilícitas, ou seja lá o que for. Pode ser qualquer coisa, grande ou pequena. Se você não cuidar disso, e a pessoa não está disposta a mudar, então isso é inútil, é melhor você ir embora. E é o mesmo para com os doentes. Dá no mesmo. Se alguém está buscando a destruição ao seguir um determinado estilo de vida, não faz sentido sequer orar por aquela pessoa. E está lá, o espírito de profecia reconhece isso. Correto? Então, tudo isso é importante. Talvez eu possa acrescentar algo mais. Se você tiver alguma dúvida sobre essas coisas de libertação, vá e leia. Alberto Rivera tem muito a dizer sobre isso porque ele era um padre jesuíta. Ele, na verdade, fazia exorcismos. Quer dizer, você mencionou em seu... acho que no livro, sobre o padre que foi ministrar libertação em sua casa. E foi pura enganação, uma farsa total. Mas parecia real. Parece bem real. E então você pensa que a sua causa está justificada porque o problema foi resolvido. Só que você não corrigiu aquilo que estava errado desde o início. Então é um falso senso de esperança. Muito bem. Então, aquele que fecha os ouvidos para não ouvir a lei, até mesmo a sua oração, é abominação. Eu espero que as pessoas entendam isso. Espero que pensem a respeito. Deus quer nos corrigir. O arrependimento é sempre a primeira palavra mencionada. Arrependimento. Voltem-se, voltem-se de seus maus caminhos. Por que morreriam, ó casa de Israel? Não é? Eu queria juntar vocês como pintinhos, mas não quiseram, porque são teimosos. Salmos 101, verso 3. Não colocarei nada perverso diante de meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não se me pegará a mim. Martin, isso não encaixa com o que acabamos de dizer? Se colocamos coisas más diante dos nossos olhos, não nos tornamos dessensibilizados? Não é isso mesmo? A televisão. A melhor coisa que pode acontecer a uma televisão é que seus componentes eletrônicos queimem-se todos. Ela é má. É mesmo. Porque ela propaga o mal e torna o mal aceitável. Todo tipo de perversidade é propagado por meio desse aparelho. Se você quer assistir a algo, faça o download você mesmo e assista. É isso aí. Não se alimente de uma comida que seja um canal para você. Quantos dos nossos jovens não estão assistindo aquele seriado chamado Lucifer? Bem, até mesmo Chosen. Até mesmo ao The Chosen, que diz para seguir o seu coração. Mas nosso coração é enganoso, extremamente perverso. Acima de tudo. Mais enganoso do que qualquer outra coisa. Temos que tomar cuidado com aquilo que assistimos. Do contrário, seremos levados a um falso senso de segurança. Salmo 119, verso 104. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento. Por isso, odeio todo o falso caminho. Existe um paralelismo aqui, Martin? É claro que existe um paralelismo hebraico aqui. Os preceitos dizem o que é correto, e eles nos dão entendimento. Já os falsos caminhos são contrários aos preceitos. E quanto mais você estuda os preceitos e os implementa, mais você odeia o outro. Exato. Aquele que desvia o seu ouvido da lei, até mesmo a sua oração será abominável. Não é a mesma coisa, mas em palavras diferentes? Sim. Mas as pessoas não gostam. Não. Nunca gostamos quando temos que mudar algo para melhor.
A lei de Deus é a lei mais perfeita já idealizada. São 10 pequenos mandamentos, apenas 10, que abrangem a humanidade como um todo. E se você tirar essa lei, vai ter que ter milhares de leis só para substituir uma. E são tantas leis que ninguém é capaz de decorá-las. Continuando. Eu odeio os pensamentos vãos, mas amo a tua lei. Veja aí mais um paralelo. Esse não é um tema recorrente na Bíblia? É para ser. Por que será então que as pessoas dizem que a lei já acabou? Porque, mais uma vez, você se sente melhor por causa de todas as coisas que agora você pode fazer sem culpa. É como dissemos nessa semana, existem apenas 4 religiões no mundo. Apenas 4. Uma delas é verdadeira e as outras são mentira. E todas essas 3 religiões mentirosas basicamente caem em 3 categorias. A primeira é a do dragão. Já falamos sobre isso antes. O dragão diz: Deus realmente disse isso? O dragão questiona a palavra de Deus logo já na primeira frase de Gênesis. Do início de Gênesis até a última frase de Apocalipse. Muito bem, então essa é a religião do dragão. O dragão diz que nós não morremos. Ele ensina a imortalidade da alma. Essa é a religião do dragão. Ele diz que seremos como deuses, que, por sua vez, incorpora toda a filosofia da nova era, cada filosofia espiritualista. E aí você tem a religião da besta. A religião da besta diz que nós somos salvos pelas nossas obras. Não somos salvos pela fé, pela expiação do sangue de Jesus Cristo. Ela quer livrar-se de Jesus Cristo como sendo o único Salvador do mundo. É por isso que o catolicismo ensina que Jesus nunca morreu por você. E o Islã não acredita na mesma coisa? Então é a religião da besta. E o judaísmo não prega o mesmo? Sim. É a religião da besta. Por isso que eles puderam criar a Casa da Família da Fé Abraâmica. Exato. As 3 igrejas, a Igreja Católica à frente. Sim. Eles fizeram uma belíssima igreja triuna, deixando Jesus Cristo do lado de fora. Mas ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então é falsa religião. É a religião da besta. Aliás, a besta, o catolicismo, não acredita na imortalidade da alma? Sim. Sim, eles creem na imortalidade da alma. O catequismo não diz que Jesus morreu para que nos tornássemos deuses? Isso não é religião do dragão? Eles se uniram ao dragão. O dragão é o pai deles. É para ele a quem oram. Afinal, eles não podem orar para o Pai, porque o caminho para o Pai é Jesus. Então, eles vão pela porta dos fundos. Eles estão, na verdade, orando para o diabo. É isso mesmo. Eu estou sendo muito duro? Não, isso ou apenas tudo citando está a Bíblia. na Bíblia. E eles dão ouvido ao que está na lei? Todas as religiões da besta negam Jesus. Todas as religiões apoiam a salvação nas obras. Não importa qual categoria você as chame. Não importa. Seja o budismo, seja o mohamedismo, seja qual for a religião. São todas religiões da besta. E aí você tem a religião do falso profeta, que é a mais triste de todas. Sim, e esse é o grande perigo do momento. Essa religião aceita Jesus? Sim, mas qual? Mas mesmo assim, eles aceitam Jesus? Isso mesmo. É o protestantismo. Mas os protestantes não acreditam na imortalidade da alma? Então também creem na religião do dragão? O protestantismo hoje não faz concessões para estar de bem com a besta? Eles não fingem adorar o mesmo Jesus? Este é o ponto. Isso não é um falso profeta? Sim. Não é mentira? Uhum. Eles não dizem que o Jesus deles é o mesmo que o nosso Jesus? Sim. Um Jesus que nunca morreu por você? É comprometedor. Então o pior de todos é o falso profeta. É mesmo. Isso é um engano. Isso é o mais enganador, aquele que fará fogo cair do céu. Sim. E que fica pulando, dizendo que recebeu o Espírito Santo, expulsando demônios ao mesmo tempo que nega a lei de Deus. Sim, milagres e mais milagres. Resumindo, Martin, eu sinto muito dizer isso, mas é a pura verdade. E, aliás, vão jogar um monte de pedra na gente por isso. Mas é verdade. Está na Bíblia. É isso mesmo. Muito bem. E aí, continuando, nós vemos a mesma coisa vez após vez.
Por isso, estimo todos os teus preceitos acerca de tudo, como os retos, e odeio toda falsa verdade. Essas coisas não estão sempre em lados opostos, a lei e o ódio? O tempo todo. Então, só para deixar claro novamente, como você acaba de mencionar essas religiões, não odiamos as pessoas que as praticam. Nós odiamos o que elas defendem. Temos que evangelizá-las para que saiam desse sistema terrível. Elas não podem fazer parte disso. Não é para ir lá e se juntar a eles. É para tirá-los de lá. Apenas porque alguém toca o shofar 50 vezes em um culto, não faz dele uma coisa certa. Vamos ler Salmos 119, verso 163. Eu abomino e odeio a mentira, mas amo a tua lei. Olha aí os dois opostos. Existe alguma lei que diz que não podemos mentir? Exatamente. Não farás falso testemunho? Ora, e se um falso profeta diz que essas pessoas que estão sentadas lá com a besta são nossos irmãos e irmãs enquanto negam Jesus, não estão mentindo aos seus membros? Mentira. Você pode trazer pessoas para Jesus com uma falsidade? Eu sempre volto à questão da coroação do príncipe Charles. Na cerimônia, ele se assentou com o cetro em uma mão e com o globo crucífero na outra. E assim ele foi coroado rei. Bem, ele representa a coroa. E, é claro, as pessoas não sabem que a coroa é dona de tudo, de todas as terras. Você, na verdade, não tem nada. Tudo pertence à coroa. E a coroa foi dada ao Vaticano. Eu fiz uma palestra sobre isso. Os ilustres príncipes sustentáveis. As pessoas podem assistir para ver o que realmente está acontecendo. Quem está no comando de verdade é o Papa. Certa vez eu li um artigo que dizia que o maior acionista em toda a face da Terra é o Vaticano. É o Papa? É o Papa. E este artigo é de 1965. Pois é. Imagine ele no ranking hoje em dia. Correto. Você pode mostrar o artigo? Eu vou mostrar na tela. Sim, faça isso. Coloque na tela, por gentileza. Vou colocar o link na descrição novamente. Muito bem. Então, Martin, esse é um terrível engano. É baseado em mentiras. Mentiras. Só mentiras. Mentiras de ódio, mentiras de abominação. Mas eles chamam a verdade de discurso de ódio. É verdade. É. Eles têm a coragem de chamar a verdade discurso de ódio. Eles não param de mentir. E de acordo com as Escrituras, esse é o X da questão. Salmo 139, verso 21. Esse aí é complicado. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam? E não me aflijo por causa daqueles que se levantam contra ti? Estas são as palavras de Davi. Senhor, não odeio aqueles que te odeiam? Muito bem. Talvez nós possamos parafrasear o que Davi disse da seguinte maneira: eu odeio aquilo que aqueles que te odeiam fazem. Acho que esse é o sentido. Mas é assim que você deve ler. Com certeza. Tenho certeza que era isso que ele queria dizer. Pois, por definição, se você não podemos odiar os nossos irmãos ou o nosso próximo. Devemos amar o nosso próximo. Não dá para amar e odiar o seu próximo ao mesmo tempo. Então, devemos aprender a separar as ações da pessoa. Isso é fundamental. E é algo que o Espírito Santo deve fazer. Certo? Porque se agir por conta própria, vai estragar tudo. É por isso que é bom que Deus tenha deixado a nós o Espírito Santo. Nós precisamos dele. Muito bem. Mas vai ficar ainda pior, veja só. Eu os odeio com ódio perfeito. Eu os conto como meus inimigos. Martin, eu também vejo essas pessoas que ensinam falsas doutrinas, como essa de que Jesus teria ido diretamente para o lugar santíssimo. Eu também odeio o que eles ensinam. Eu também. Porque é mentira. É uma mentira. É uma doutrina baseada no ecumenismo e tem uma agenda perversa por trás dela. Não é uma busca genuína pela verdade.
Provérbios 8:13. O temor do Senhor é odiar o mal. Isso resume tudo, Martin. É o resumo perfeito. O temor do Senhor é odiar o mal. Mas o que é o mal? É a arrogância, o orgulho, o mau caminho, a boca perversa. Isso o Senhor odeia. Então não é a pessoa, é o que ela está fazendo. O que isso nos diz? Não está falando a respeito de correção de caráter? Correção do Interior. caráter. E para que isso aconteça, nós deveríamos ter empatia pelas pessoas que estão errando. Mas eu tenho muito pouco empatia pelas pessoas que são deliberadamente rebeldes. Não foi o próprio Paulo que disse que deveríamos entregá-los a Satanás para serem esbofeteados? Quem sabe assim aceitem o caminho correto? Veja, eu não quero que ninguém se perca. A verdade é que não deveríamos desejar nem mesmo que Satanás se perdesse. Mas ele está perdido, porque ele fez a escolha dele contra o Espírito Santo. E Deus pensa da mesma forma. Mas eu não quero que ninguém se perca, nem mesmo o meu pior inimigo. Mas isso não muda o fato de que eles devem abandonar o caminho do mal e parar de enganarem o povo de Deus. Porque é isso que realmente me deixa triste. É como você vê que isso está afastando as pessoas de Deus. O que essas pessoas estão ensinando. Correto? Isaías 61, verso 8. Porque eu, o Senhor, amo o juízo, odeio o que foi roubado, oferecido em holocausto. Esse é interessante, Martin. Como podemos aplicar isso no contexto moderno? Eu odeio o que foi roubado e oferecido em holocausto. Em outras palavras, se você está roubando Deus ao fingir que suas obras são boas o suficiente, Deus odeia isso. Portanto, todo esse sistema da besta é algo horrível. Pois se você pensa que participar de uma peregrinação, ou de uma missa, ou orar para um santo que já morreu e não sabe de nada hoje, ou ir a uma reunião, que na verdade é uma sessão espírita, em nome de um santo, e exibir isso na televisão como se fosse algo virtuoso, então você tem um grande problema em suas mãos. Porque Deus proíbe esse tipo de coisa. Você estará indo à bruxa de Endor ou adorando o Deus de Ekron. Portanto, Martin, isso é roubo. Em outras palavras, oferecer as suas obras como se fossem ofertas a Deus para agradá-lo. Firmarei em verdade a sua obra e farei uma aliança eterna com eles. Veja só, mais uma vez a verdade está sendo mencionada. Jesus é a verdade. A lei dele é a verdade. Isso está na Bíblia inteira. Jeremias 44, verso 4. E eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando a dizer, ora, não façais esta coisa abominável que eu odeio. Isso se aplica ao remanescente? Sim, muito. Demais. Por acaso Deus enviou um profeta ao remanescente? Para tomar o lugar da Bíblia? Não. Não, mas para servir de lente. É isso. De telescópio. É isso mesmo. Para nos ajudar a ver com clareza aquilo que a palavra está nos dizendo. Como já mencionamos, Satanás está soprando fumaça diante dos seus olhos. Nós temos uma profeta para ajudar a limpar um pouco disso e ver mais claro novamente. Ela faz algumas repreensões em seus escritos? Ah, sim. Será que são apenas para aquela época? Ou elas representam princípios? Exatamente. E isso é o mais importante porque você leva para o lado pessoal. E elas se aplicam a nós? Não, se aplica a cada pessoa. Quando minha esposa e eu começamos a ler os testemunhos, eu fiquei impressionado pela maneira como ela lia. Sim. Ela lia tudo aquilo para entender o que ela estava fazendo de errado para corrigir. Ela queria saber o que ela tinha que mudar. Mas muitas pessoas hoje leem aqueles escritos com raiva, revoltados. É isso mesmo, são dois espíritos. Tudo depende do seu propósito. Veja, todos nós nascemos em pecado. Todos temos defeitos a corrigir.
Todos nós, ao olharmos para o passado, vemos coisas de que nos arrependemos. O que deveríamos esperar ao olharmos para o nosso passado? Vermos uma linha reta e perfeita? Não, mas uma linha toda torta, que deve ser endireitada. E para isso, Deus se vale de muitas maneiras diferentes, como a sua esposa, por exemplo. Ou mesmo seus filhos, e através de... ou de seus conhecidos. Seus pais, no caso dos jovens. Exato. Nós precisamos dessa introspecção. Sim, mas a questão é que se nós não tivermos isso que a sua esposa teve, se não tivermos, Senhor, mostra-me o que mais está errado, e você lê o Espírito de Profecia e você, mas está tão difícil, por que é assim tão ruim? Peça ajuda a Deus a superar isso e realmente querer ser assim. E o interessante, Martin, é que essas coisas que não parecem tão ruins assim, na verdade são as piores. Exatamente, porque é uma coisinha, aliás várias, mas tudo isso é visto. Muito bem, então ele enviou os profetas para mostrar ao povo aquilo que ele odeia. E quem quiser agradar a Deus vai dar ouvidos a isso. Amós 5, verso 21. Eu odeio, desprezo as vossas festas. Mas não foi Deus quem instituiu as festas? Ele instituiu. O que eles estão dizendo é que ele não sabe o que está dizendo. É claro que ele sabe. O problema é que eles tiraram a essência das festas e a transformaram em liturgia. Como o Papa fez. Ele distorceu aquilo que Deus ordenou, transformando tudo em liturgia. Você se curva 50.000 vezes, usa um monte de fumaça de incensário, e aí você está santo? Ora, isso é muito mais fácil do que mudar o seu caráter. É isso aí. Portanto, para fazer tudo isso aí e não mudar, não leva a lugar nenhum. Exatamente. As vossas assembleias solenes não me exalarão bom cheiro. Ou seja, esse tipo de culto não é agradável ao Senhor. Se o coração estivesse correto, teria sido um aroma doce, mas agora é uma assembleia mal cheirosa. Continuando. Zacarias 8:17. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Nem ameis o juramento falso, pois eu odeio estas coisas, diz o Senhor. Não podemos mentir, nem jurar. Temos que dizer sim, sim, não, não. Romanos 7,15 diz, porque o que faço não o aprovo? Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso sim eu faço. Veja só, Martin, aí está. Ele está falando da natureza humana. Ele fala a respeito do nosso espírito rebelde. E esse espírito precisa ir até o ferreiro para que este o coloque no fogo e o bata com um martelo na bigorna. Significa que não é fácil e provavelmente não é sem alguma dor. Eu diria que com muita dor, Martin. Todos precisamos ser batidos na bigorna. Quando você acha que já está bom o suficiente, aí vem uma baita martelada. Não é? Muito bem. Aquilo que eu faço, eu não aprovo. Pois o que eu quero, isso não faço. Mas o que odeio, isso eu faço. E então o apóstolo grita de desespero, dizendo, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas aí ele já dá a solução, que é Deus. Existe a solução. Apocalipse 2, verso 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu odeio. Os nicolaítas eram contra a lei de Deus. Veja, voltamos sempre à mesma coisa. A guerra contra Cristo e a lei dele. Em outras palavras, a guerra é contra o caráter de Cristo. Os judeus só suportaram o caráter de Jesus por 3 anos e meio, e aí o crucificaram. Esse foi o tempo em que a humanidade de fato pôde acompanhá-lo. Mas depois da crucifixão, muitos refletiram sobre isso, e 3.000 se arrependeram num só dia. Então a mudança é possível. Mas se você considerar isso desde então, nos últimos 2.000 anos,
O caráter de Cristo fez com que muitos fossem mortos. Sim. Porque, mais uma vez, a maioria odeia esse caráter. Veja, o diabo sabe onde tocar a flauta dele. É no caráter distorcido da humanidade. Porque ela se harmoniza com ele. Ele toca sua linda melodia para a humanidade caída. E, assim como aquele conto, toda a humanidade segue Satanás como ratinhos até a perdição. Mas nós temos que rejeitar isso e fazermos a nossa própria decisão. Então, Martin, o que estamos dizendo é que devemos separar o pecado do pecador. É importante que façamos isso. Veja, se Jesus não tivesse separado o pecado dos pecadores, teria ele morrido por nós? Não. Ele não teria nenhum motivo. Não. Teria ele se sentado com publicanos e prostitutas? Não, ele só teria ido sentar-se na corte real. Sim. Ou no templo com o Sinédrio. Exato. Então temos que separar o pecado do pecador. Digamos que alguém sequestre os seus filhos. Ou que alguém roube o seu marido ou mulher. O que você odeia? O pecado ou o pecador? Martin, coisas assim acontecem a cada ser humano que vive nessa terra. Mais cedo ou mais tarde, em sua vida, algo terrível pode acontecer. Nem todos têm os seus filhos sequestrados, mas eu posso assegurá-lo que essa é uma das experiências mais terríveis que alguém pode passar. Então, o que é pior? Alguém que roube os seus bens? Ou roube as suas afeições? O que seria pior? Quando eu penso em afetos, bem, isso depende do grau de apego que você tem aos seus bens. Se alguém rouba o seu carro, você fica bravo. Mas se alguém rouba a sua mulher, o que te irrita mais? Definitivamente a segunda parte. Com certeza, a mulher, não é? E como será que Deus se sente por alguém ter roubado todos os seus filhos? Esse é o ponto. Cada um deles. E não importa o quanto de amor ele mostra aos seus filhos, eles continuam correndo atrás do sequestrador. Isso acontece no nosso mundo hoje. Existe algo chamado Síndrome de Estocolmo, na qual as pessoas honram, amam e adoram o seu torturador. Nós falamos da última vez sobre as pessoas que adoram ditadores. É o mesmo tipo de síndrome? É uma síndrome, sim. Certo, pare para pensar então. Se alguém sequestra os seus filhos, ou a afeição de alguém que você ama, você odeia o quê? O pecado ou o pecador? Se você for e pensar em filmes de vingança, você sempre vai para o lado do cara que se vinga quando algo assim acontece. Sim, porque você sente que aquela indignação é justa, mas não, é totalmente errado. Se Jesus tivesse feito assim conosco, a gente já era. É verdade. Muito bem. O quão importante é que aprendamos o arrependimento? Isso é muito importante, porque sem arrependimento você se enquadra em todas as categorias que mencionamos. Não podemos ir a Deus sem arrependimento. É absolutamente fundamental que nos arrependamos. Mas o que isso tem a ver com o senhorio ausente? Nos diga. Se ele estivesse fisicamente presente com a gente aqui, 24 horas por dia, nos dizendo o que fazer, será que isso falaria o nosso coração? Não. Estaríamos ouvindo constantemente. Então a gente tem que aprender isso agora, por meio dos seus representantes. Pois em sua sabedoria ele sabe que é a única maneira que funciona. E podemos fazer isso agora, para que quando ele vier nos buscar, isso esteja resolvido. Sim, essa questão deverá ser resolvida para sempre, porque a Bíblia diz que o pecado não se levantará uma segunda vez. E ele não vai mudar o seu caráter quando ele vier. Não, tem que mudar agora. Martin, temos muita coisa para falar sobre o fim dos tempos e sobre o que está acontecendo agora. Isso é tudo muito importante, mas isso daí é ainda mais importante. Exatamente. E eu acho que é por isso que o Senhor conduziu nossas conversas nessa direção nas últimas 4 ou 5 semanas. Isso está mais na nossa mente e o Senhor está mostrando que devemos discutir essas coisas. O tempo é curto, Martin. Nós temos que permitir que o Senhor nos transforme.
Lucas 5, verso 32. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Veja só, a libertação sem arrependimento não quer dizer nada. Capítulo 15, verso 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O que o Senhor deseja? Mudança de coração. Certo, e se você procura por alguém para conduzir ao Senhor, para levá-la ao arrependimento, você procura uma pessoa justa ou um pecador? Um pecador, aquele que está sofrendo e perdido e que provavelmente nem sabe disso. Que nem sequer sabe por que está perdido. Ele não sabe que é um pecador, na verdade. E muitos se acham santos por nunca terem matado. Será esse mesmo um bom critério? Ora, apenas por odiar alguém, nós já a matamos figurativamente. Lucas 24, verso 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Portanto, cada pessoa de todo o planeta precisa aprender o que é o arrependimento. Porque sem arrependimento não há remissão de pecados. O que é pecado? A transgressão da lei. Mateus 26, verso 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. É um tema recorrente. E ainda assim a gente não entende. E hoje nos ensinam que ao invés de nos arrependermos, temos que seguir o nosso coração. Siga o seu coração. Acredite em si mesmo. Acredite no seu próprio eu. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Isso é todo o sistema religioso da besta no mundo. Seja qual for a sua categoria ou nome, isso é irrelevante. Se você não crê que o sangue de Jesus te purificou de seus pecados, você está na religião da besta. Portanto, é importante, mais uma vez, eu só quero mencionar isso novamente. Sim, essas pessoas podem ser amáveis e tudo mais, mas você não pode deixá-las lá. É preciso tirá-las de lá. Elas não podem ser salvas assim. E elas podem ser enganadas conscientemente ou inconscientemente. Não importa, elas estão enganadas. E essa é a nossa comissão. Fazer discípulos e até mesmo pregar para as pessoas. Isso é feito para o pecador e para o perdido? Ou basta ir lá e dizer que Jesus os ama e deixá-los lá? Sabe por que isso é tão impopular? Porque é assim que você prega que você é salvo pelo sangue do Cordeiro, suas obras são negadas, não servem para nada. E as pessoas não querem isso. Elas querem merecer sua justiça. Só para nossa reflexão, o que nós medimos para saber se uma pessoa é boa? Para 90%, a honestidade funciona. Sim, suas obras. E ela pode ser tão má quanto queira, contanto que seja um filantropo e dê milhões de dólares para um orfanato, aí está tudo bem. Para eles, o dinheiro cobre uma multidão de pecados, não é? Hoje em dia, essas coisas estão saindo aí na mídia e nós estamos descobrindo muitos podres, mas vamos deixar assim. Hebreus 10, verso 18. Ora, onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Muito importante. Você tem que ter tido a remissão de seus pecados. Só assim podemos ficar diante do Senhor. É isso mesmo. É basicamente isso que ele diz. Ser capaz de se apresentar quando Jesus vier. Muito bem, vamos para Testemunhos para a Igreja, volume 5. Vamos ler a porção que diz que sem arrependimento não pode haver perdão. Existe hoje uma grande necessidade do sincero arrependimento e confissão. Aqueles que não humilharam suas almas diante de Deus ao reconhecerem a sua culpa, ainda não atenderam à primeira condição da aceitação. Ora, isso não está em harmonia com a palavra de Deus? É por isso que eles a odeiam. Caso não tivermos experimentado o verdadeiro arrependimento e não tivermos confessado o nosso pecado com verdadeira humilhação de alma e quebrantamento de espírito, abominando a nossa iniquidade,
então nunca procuramos verdadeiramente pelo perdão de nosso pecado. Se nós voltarmos aos slides anteriores, lermos novamente os versos bíblicos e lermos isso novamente, isso é apenas uma forma mais compreensível, se você quiser Totalmente assim. Correto. É isso mesmo, Martin. Veja, eu estou tentado abrir a minha Bíblia. Eu sei que a gente já falou sobre isso milhares de vezes. Vamos lá para Mateus capítulo 5, verso 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A pobreza da qual ele fala aqui é a miséria total. É uma pobreza pior do que a da viúva pobre. É nada, você não tem nada a oferecer. Ou seja, se você perceber que você é um miserável e não tem nada a oferecer a Deus, é o primeiro passo para a bem-aventurança. Mas se você acha que você é rico e cheio de bens, então você não se qualifica para este primeiro passo. Você precisa se esvaziar para poder ser preenchido. Bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que percebem que não têm nada a oferecer. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Choram pelo quê? Choram pela sua condição pecadora. Se perceber que você é um pecador, que você é um miserável, que não tem justiça nenhuma, que você está completamente sem esperança, essa é a segunda condição. Você tem que sentir tristeza por tudo que já fez e por aquilo que você é. O mesmo tipo de tristeza que uma mãe sentiria por ter perdido o seu único filho. Esta é a segunda condição. E então, você tem que descer do seu salto alto. Bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. O mundo olha para essas bem-aventuranças e as distorce de tal maneira que deixam de refletir o plano da salvação para glorificar ao homem. E, de repente, os pacificadores são os políticos, que se sentam ao lado do Epstein nas ilhas dele. Isso não faz o menor sentido. A primeira condição é reconhecer a sua miséria. A segunda é sentir tristeza pelos seus pecados. A terceira é descer do seu salto alto, do seu orgulho, e entender que você precisa de ajuda. Vamos lá, continuando. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Temos que pedir, Senhor, conduza-me pelo caminho correto. Eu quero fazer o que é certo. Me mostre o que é errado. Me ajude, eu não consigo sozinho. É como você disse anteriormente, pela forma como a sua esposa lê, faz com que eu queira mudar. Sim, a gente tem que ter fome e sede de justiça. A sua condição hoje não precisa ser a mesma amanhã. E então, depois das primeiras coisas, você pode ter misericórdia pelos outros. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. E isso só é possível porque você obteve misericórdia. Aí você pode ter compaixão pelo próximo. É uma progressão, é uma escada que deve ser galgada em seu progresso durante a experiência cristã. E você tem que lutar contra o mal em sua mente, contra todo esse esgoto na sua mente que está lá desde que você nasceu. E então você diz, Senhor, eu não quero mais isso, eu não suporto mais essa condição. Me dê bons pensamentos. Eu quero pensar de maneira diferente. Veja, uma das razões pelas quais aprenderemos uma nova língua no céu é porque as palavras ruins de nosso linguajar atual precisam acabar. É isso mesmo. E mesmo que seja uma boa palavra, há, de alguma forma, uma conotação maligna para algo que é duplo. Pode ser distorcida, enfim, algum significado ruim. Então nós teremos uma nova língua. E para você aí que acha que o alemão vai ser a língua do céu, eu já vou adiantando que não vai ser.
O africano também não. O africano também com certeza não vai ser, porque ela tem palavras muito fortes, não é? O africano é a língua que melhor traduz a ira nesse mundo. É verdade. Essa língua tem que acabar. Então nós temos que pedir a Deus que nos dê pureza de coração. E quando você obtém isso, você pode ser um pacificador. Só então. Eles não podem começar a agir como pacificadores com toda aquela arrogância. Aí você entende o sentido da paz. Grande paz tem aqueles que amam a sua lei. Então, se você despreza a lei, você não pode ser um pacificador. Você está praticando a paz em vão. Por acaso o mundo hoje atrela a lei de Deus à paz? Não. Não, é justamente o oposto. Eles negam a lei de Deus. As Nações Unidas são a favor da paz, mas não há nenhuma lei ou Deus lá. Tudo que eles fazem é imerso no ocultismo, é baseado em Alice Bailey e Madame Blavatsky, que glorificam Lúcifer. Ora, pode haver alguma paz nisso daí? E bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Quando passamos a refletir essas coisas, seremos tratados assim como Jesus foi. Seremos odiados. Eu gostava de você. Não porque você é mau, mas porque você revela a maldade deles por meio do seu comportamento. É isso mesmo. Você se torna um acusador deles sem dizer uma palavra. Correto? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, dizendo todo mal contra vós por minha causa. Uma vez que você tenha progredido até aqui, começam a te chamar de certinho, a começar na escola. Ah, lá vai o queridinho do professor. Sim. Não é assim? Não há justo que não seja perseguido. E se você começar a se firmar na verdade de Deus, você também vai ser. Mas temos que permanecer firmes diante dessas perseguições. Agora, a última é realmente incrível. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Não é lindo? Essa é a promessa. Esse é o caminho que temos que trilhar. O arrependimento é o primeiro passo. Depois, tristeza pelo pecado, pela nossa condição. Se nunca buscamos, nunca teremos achado a paz do Senhor. Temos que buscá-la. A única razão pela qual nossos pecados não serão perdoados é não estarmos dispostos a humilhar os nossos orgulhosos corações e consentir com as condições da palavra da verdade. Não foi o que acabamos de ver? Que temos que ser humildes? Temos que descer do nosso salto? Há uma clara instrução dada concernente a esta questão. Confissão do pecado, seja pública ou privada, deve ser sincera e livremente expressa. Não deve ser tirada do pecador. Não deve ser feita de uma maneira descuidada ou forçada daqueles que ainda não perceberam a abominação de seu pecado. A confissão que é misturada com lágrimas e tristeza, que é derramada a partir do interior da alma, essa sim alcança o Deus da infinita piedade. O salmista diz: o Senhor está perto daqueles de coração quebrado. Ele salva aqueles de espírito contrito. O problema é que muitas pessoas não entendem a natureza do pecado. E, sendo assim, elas vão se arrepender do que, afinal? Eles dizem, você é só um humano. Sim. Não. Essa não deve ser a nossa atitude. Deveríamos dizer, nós somos humanos e por isso precisamos mais de Deus. Precisamos ainda mais de Deus. Existe hoje o mesmo perigo entre o povo de Deus, aquele que professa ser o depositário da lei de Deus. Eles são muito propensos a acharem que o respeito que têm pelos mandamentos os preservará do poder da justiça divina, mas se recusam a ser reprovados pelo mal e acusam os servos de Deus de serem muito zelosos ao quererem colocar o mal para fora do acampamento. O Deus que odeia o pecado conclama aqueles que professam guardarem a sua lei a se afastarem de toda a iniquidade. Você não pode dizer que sabe da verdade e ignorá-la. Ela tem que transformá-lo.
Negligenciar o arrependimento e a obediência à sua palavra trará consequências tão sérias ao povo de Deus hoje, como trouxe ao antigo Israel. Há um limite além do qual ele não mais delongará os seus juízos. Eu sinto uma urgência muito grande. Eu posso ver os juízos de Deus chegando. E se o povo de Deus não estiver pronto, eles não farão parte do alto clamor. Nós vamos caminhar da mesma forma que o antigo Israel. E se não fizerem parte do alto clamor, não farão parte da grande multidão. Mais um texto, dessa vez do livro Help in Daily Living. Nunca estamos sozinhos. Escolhendo-o ou não, estamos sempre acompanhados. Lembre-se de que, seja lá onde você estiver, seja lá o que fizer, Deus está lá. Nada daquilo que é dito ou feito ou pensado escapa de sua atenção. Cada palavra ou atitude sua tem uma testemunha. O Deus Santo que odeia o pecado. Poderoso isso. E nós não lemos nesses versos bíblicos como odiar o pecado? Esses escritos não estão em perfeita harmonia com a Bíblia? Perfeitamente. Será que tomam lugar da Bíblia? Não. Eles não nos dirigem à Bíblia? Sim. Está dando cor a ela. Antes de falar ou agir, pense nisso. Como um cristão, você é um membro da família real. Um filho do Rei Celestial. Não diga nada, não faça nada que trará desonra àquele nome digno pelo qual sois chamados. Cristãos, não é? Cristãos? Sendo assim, o Senhor deste planeta partiu em uma longa jornada e deixou seus representantes para representá-lo. Está correto? Sim, você é um embaixador. Ok. Será que isso testa a sinceridade de seus representantes? Ah, com certeza. E se o próprio Senhor estivesse aqui? Nesse caso, ele faria tudo? Era só eles dizerem, ouçam o que ele diz. Pois é, eu não precisaria mudar para representá-lo. Deuteronômio 4, 29. Mas se buscarem o Senhor vosso Deus, vocês o encontrarão, se o buscarem de todo o coração e de toda a alma. Buscar é um pré-requisito. Eu consigo me lembrar tão bem daquele dia em que eu sentei naquela igreja católica sozinho e não conseguia entender por que eu não podia falar com Deus, já que ele estava preso naquela caixa com uma luzinha vermelha. E eu disse, se o Senhor existe, mostra-te a mim. Isso é buscar. Eu não esperava uma resposta tão poderosa. E agora você está sentado aqui. Agora eu estou aqui. Mateus 7, verso 7. Peça e lhe será dado. Busque e vocês encontrarão. Batam e será aberto a vocês. Quem não busca, não precisa. Você acha que está aumentando em bens? Você está bem, não precisa de nada. Atos 17, 27. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Deus é ausente? Não, de forma alguma. Não. Vamos dar uma olhada em algumas parábolas de Cristo sobre esse respeito. A parábola dos lavradores. Mateus 21, 33. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar. Mas como ele fez isso? Por meio de sua lei. Exato. E construiu nela um lagar para que pudessem espalhar o evangelho, a mensagem, a doutrina. E edificou uma torre. Ou seja, ele a tornou visível, preeminente. As pessoas tinham que enxergá-la. Não é algo escondido. E arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. O dono da vinha ausentou-se. Mas ele deixou... Está tudo lá. Tudo. E chegando o tempo dos frutos, ou seja, a colheita, que é agora, ele enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Mas estes estavam ocupados com a religião da besta e do falso profeta. Sim, negociando um tratado de paz sem Cristo.
E os lavradores pegaram os servos e feriram um, e mataram outro, e apedrejaram outro. Estes são os profetas. Ainda enviou outros servos em maior número do que os primeiros, mas fizeram a mesma coisa. E por último enviou-lhes seu filho, dizendo: ao meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, ao verem o filho, disseram: esse é o herdeiro, vamos matá-lo e apoderarmos-nos da sua herança. Eles queriam a herança, mas não queriam o caráter. Exatamente, eles querem fazer a coisa, mas não querem mudar o coração. Não foi isso que aconteceu? É uma das parábolas mais tristes da Bíblia. É verdade. E agarraram-no e o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? E disseram eles: ora, dará uma terrível morte àqueles maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo deem os frutos. O curioso é que os próprios israelitas previram a sua própria condenação. Sim, eles perguntaram: o que vocês querem fazer? E ele deu aos gentios. E hoje chegamos ao ponto em que os próprios gentios estão fazendo a mesma coisa que Israel fez, sacrificando Cristo por causa da paz. O remanescente. Trocando por um reino terrestre patético, baseado em sistemas apodrecidos. Que distorção! Disse-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo? Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos? A pedra que os construtores rejeitaram. Martin, aquele templo abraâmico, essa pedra está lá? Não. Não. Nós vamos falar sobre isso no próximo episódio. Eu acho que é hora de falarmos disso novamente. A pedra não está lá. Porque está faltando essa pedra. Mas quem está tentando fazer essa paz e segurança e tudo isso? Essas três religiões. A pedra não está lá. Em nenhum deles. Isso dá vontade de... Eu ia dizer vontade de arrancar os cabelos, mas eu não vou dizer mais isso. Marcos 13:32. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Pois o Filho do Homem é como um homem que partiu para uma longa jornada, que deixou a sua casa e deu autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse o porteiro que vigiasse. Voltamos ao início. Voltamos à mesma situação. E pelo fato de agora o Senhor estar ausente, ele pode testar o caráter daqueles que deixou encarregados. Isso é uma purificação para ver se eles são verdadeiros. E somente aqueles que forem verdadeiros herdarão o reino. Os outros ficarão ao lado da besta e do falso profeta, lá no lago de fogo. Então temos que começar a estudar e estar dispostos a não fazer parte disso para que sejamos ensinados. A Bíblia não diz para onde vão a besta e o falso profeta. Você quer estar no lago de fogo? Não, nós temos que começar a estudar e trabalhar contra isso. Portanto, vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Será que nós devemos ser vigilantes em Sião? Ao vermos essas coisas acontecendo, ao vermos esse movimento abrâmico, esse movimento ecumênico gigantesco, ao vermos o mundo jogando de lado a pedra angular, isso não é alarmante? Com certeza. Se você ver a igreja e o Estado começando a se unir, você quer continuar no lado político? Não. E como se sairão os representantes
se o orgulho se infiltrar em seu meio. Nós fomos alertados contra o adultério. Provérbios 7, verso 1. Filho meu, guarda as minhas palavras, esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive. Esta é a cerca que Deus colocou ao nosso redor. E as minhas leis como a menina dos teus olhos. Esse é um tema recorrente, mas ninguém quer dar ouvidos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize à sabedoria, tu és a minha irmã, e à prudência, chame-a de sua parente, para que elas te guardem da mulher alheia, da estranha, que lisonjeia com as suas palavras. Essa é a falsa igreja. É esse movimento abraâmico. É uma mulher estranha. Isso é ecumenismo. Eles jogaram fora a pedra angular. Porque ela não serve para aquilo que eles querem construir. Jogaram fora Jesus. Não podemos dar ouvido a essa mulher estranha. Porque da janela da minha casa, olhando eu por minhas frestas, vi entre os simples, descobri entre os moços, um moço falto de juízo. Quem seria esse? As crianças. Sim, as criancinhas, que deveriam crer em Deus, mas que são desviados pela mulher estranha. Olham para ela e dizem, ela é linda. Qual é o problema com ela? Que passava pela rua junto à sua esquina. Ora, o que ele está fazendo lá? O que ele está fazendo na esquina dela? Ele deveria estar longe dali. E ele então entrou em sua casa. É isso aí, Martin. Já era. Já era. Então esse pobre jovem andava perto da casa dela. Martin, Martin, Martin. Eu tremo quando vejo pessoas indo na direção da casa dela e dizendo, só estamos aqui como representantes. Fazendo amigos. Isso é um erro. Não deveriam estar lá. Ao pôr do sol, ao cair da noite, quando está escuro, tudo isso acontece de trás das portas. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astúcia de coração. Estava alvoroçada, irrequieta. Os seus pés não paravam em casa. Eu tremo pelo povo de Deus. Não podemos prestar homenagem a nenhuma dessas 3 religiões de que você falou. Fique longe disso. Foi para fora, depois pelas ruas, e ia espreitando por todos os cantos. Ela está no mundo ecumênico. Ela está no mundo político, no mundo religioso, no mundo ocultista. Ela está em toda parte, Martin. Lá está ela. Ela senta na posição de lótus, fingindo ser hindu, quando na verdade são jesuítas. Eles fingem ser tudo, qualquer coisa, contanto que consigam enganar o pobre jovem. É como disse uma pessoa uma vez, alguns deixam a religião cristã porque apreciam a culinária budista. Ora, então cozinhe como eles, mas não abandone Jesus. Eu tenho sacrifícios pacíficos. Hoje paguei os meus votos. Então veja que ela tem uma conotação religiosa. Por isso saí ao teu encontro a buscar diligentemente a tua face e te encontrei. Bem-vindo ao meu concílio ecumênico. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas com linho fino do Egito. Mas devo dizer que abandonei a justiça de Cristo, assim como o seu manto de justiça. O meu linho é do Egito? Eles não queriam voltar ao Egito o tempo todo? O tempo todo. Não pediram aos seus líderes para voltarem ao Egito? Já perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Participe da missa comigo. Venha, saciemo-nos de amores, até amanhã, alegremo-nos com amores, pois o marido não está em casa? Ora, veja só, Martin, o senhor da casa está ausente.
Ele partiu em uma longa jornada. Martin, que armadilha terrível. E a Bíblia é tão direta e tão clara ao dizer essas coisas, e ainda assim, A gente cai. Ele levou um saco de dinheiro com ele e voltará para casa no dia apontado. Mas não se preocupe, eu tenho muito dinheiro. Eu investi em todas as empresas do planeta. Eu tenho vacinas. Eu tenho tudo para te manter feliz e confortável. Eu tenho tudo para te fazer meu escravo. Quanto dinheiro você precisa? Quer ser uma celebridade? Eu te dou milhões de dólares. Quer ser uma estrela? Siga o seu coração. Faça o que quiseres, pois é tudo da lei. acredite em você. Esqueça o dinheiro do Senhor desse planeta. Ele vai demorar, mas veja o que eu tenho agora para você. Será que eu estou exagerando? Não. Você está nesse barco, Martin? Na sua? Sim? Ah, sim, com certeza. Ok. Porque se você disser, eu posso... E quanto aos talentos? É um talento? É algo que você faz que o afasta de Cristo? Exato. Então o Senhor levou o dinheiro com ele. Não é Jesus que disse que em sua volta ele trará a recompensa? Mas ela quer te dar agora. Tá bom, então? Ele voltará só no dia marcado. Isso vai demorar muito. Venha agora comigo. Assim, ela o seduziu com palavras muito suaves e o persuadiu com as lisonjas de seus lábios. Ele logo a segue, como o boi que vai para o matadouro e como vai o insensato para o castigo das prisões. Terrível situação, Martin. Estamos vivendo exatamente isso. Pois o marido não está em casa. Ele partiu para uma longa jornada, não é? E essa também. É uma longa jornada, não é só uma jornada. Até que a flecha lhe atravesse o fígado, ou como a ave que se apressa para o laço e não sabe que está armado contra a sua vida. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e estai atentos às palavras da minha boca. Não desvie o seu coração para os caminhos dela. Não te deixes perder nas suas veredas, porque há muitos feridos ela derrubou. Quantas milhões de pessoas morreram na Idade Média por causa dela? E quantos incontáveis milhões pereceram em seus regimes comunistas, sem mencionar outras coisas? Terrível história, Martin. E quantas feitiçarias mais ainda serão lançadas? Correto, e ela maneja muito bem a feitiçaria. Farmácia é um de seus tópicos preferidos. Não se desvie para os caminhos dela o teu coração, não te deixes perder em suas veredas, porque há muitos feridos derrubou, e são muitíssimos o que por causa dela foram mortos. A sua casa é o caminho do inferno, que desce para as câmaras da morte. Grave advertência, Martin. Grave advertência. Aqui ela diz claramente, o Senhor está ausente. Por isso, ela vai tomar o controle de tudo. E ela controla. Ela controla. Sendo assim, Martin, com esta séria advertência, concluímos o tema do senhorio ausente. Que Deus nos dê sabedoria para permanecermos dentro de seu muro. Não podemos sair por aí nos aventurando perto da casa dela, para ver o que está rolando por lá, e acabar na cama dela, enquanto o nosso Senhor está ausente em uma jornada. Ela é astuta e tem todos os recursos do mundo para mantê-lo feliz. Isso me faz pensar que, quando o gato está fora, o rato faz a festa. É mais ou menos a mesma coisa que as pessoas estão tentando ensinar. É a mesma coisa. Oremos. Querido Pai, é uma história muito triste, essa do Senhor ausente, que na verdade não está ausente, mas que na verdade está testando as mentes e corações. Ajuda-nos a ficarmos do lado certo. Ajuda-nos a ficarmos do lado da lei. Ajuda-nos a percebermos a nossa necessidade de Ti, para que não dependamos da nossa própria justiça. Ajuda-nos, Senhor, a percebermos que o linho fino do Egito não é suficiente, mas apenas o manto da justiça de Cristo. Pela fé,
é que nos torna dignos. Ajuda-nos a não rejeitá-lo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.